Olá pessoal, eu sou a Rízia David e estamos no ar com mais um episódio oficial do podcast Goiás no CFM. Hoje é dia de abordar um tema delicado, urgente e que precisa de muita atenção de toda a comunidade médica, o uso do PMMA, o polimetilmetacrilato, em procedimentos estéticos e os graves riscos que ele causa à saúde. Casos alarmantes têm sido destaque nas redes sociais. E eles revelam consequências severas para os pacientes, além de colocar em xeque práticas da medicina estética. Então hoje, nós vamos discutir os impactos clínicos, éticos e institucionais desse tema com um especialista, que é o Dr. Marcelo Prado, cirurgião plástico e conselheiro federal de medicina por Goiás. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado aí pelo convite para falar sobre um tema extremamente importante e grave que está lesando a população há anos, né? E ainda bem que o Conselho Federal de Medicina se posicionou contra o produto, pelo banimento total do produto aqui. E nós estamos aguardando a Anvisa agora dar um retorno para a gente, né? Que já tem quase 6 meses que eles não comentam nada sobre o assunto. Doutor, para a gente começar, o senhor que é cirurgião plástico, explica o que é exatamente o PMMA e essa indicação original dentro da medicina. Vamos lá, excelente pergunta. Pessoal, é o seguinte, o polimetilmetacrilato é o acrílico, que a gente vê em peças e para várias coisas. Esse acrílico já é usado na medicina já desde o começo do século passado. Ou seja, nós temos pedaços de acrílico que a gente molda e já vem pronto para colocar em lugares do crânio, por exemplo. A pessoa tem uma falta do crânio, você vai lá e coloca um acrílico lá. Está bem em desuso ainda, mas eu acho que creio que ainda deve ser usado. Na ortopedia também pode usar, porque é um material duro, rígido, o acrílico mesmo. Ele também ajuda, ele faz parte das lentes de contato. Então o polimetilmetacrilato faz parte das lentes de contato também. Só que lá pela década de 90, né, pelo que eu lembro aí também, qualquer coisa me corrijam, começaram a usar esse PMMA, polimetilmetacrilato, de forma em gel, injetável, tá? E esse que está sendo o grande problema. Né, o pessoal falou, é um absurdo, né, o pessoal quer proibir o polimetilmetacrilato, que é usado na neurocirurgia, não é esse sólido, é o em gel. Foi esse que o CFM pediu o banimento. Tá? Então é um produto já muito antigo, usado largamente na medicina, só que quando ele passou para gel, ele começou a ter vários problemas, porque no gel ele dissolve dentro do corpo e você não consegue retirar ele totalmente. E por que ele passou a ser usado em gel? Como que começou isso? Vamos lá. Aqui no Brasil, a história que a gente tem, e eu fiz uma revisão puxando a literatura para entender a história disso aqui no Brasil. No ano de 2000, teve um colega dermatologista que começou a usar isso nos pacientes HIV, Rízia. Né? Nessa época, na década de 90, começou HIV, tudo. Um dos tratamentos iniciais do HIV era uma droga que chamava AZT. E o AZT, ele gerava uma complicação em todos os pacientes que usavam essa droga para diminuir a quantidade de vírus, que era uma atrofia da gordura da face. Então a pessoa ficava com uma face muito emagrecida. Mesmo que o corpo às vezes não estava tão emagrecido, o rosto ficava muito emagrecido. E assim, na época eu até lembro de um bullying, né, daquele bullying saudável da década de 90, né, entre os amigos, que agora já o pessoal vai pra cadeia quando faz isso, né, o pessoal, eles brincavam até assim, seu aidético, tal, por quê? Porque lembrava a face muito emagrecida, e era extremamente desagradável essa situação para os pacientes, porque as pessoas já batiam o olho e já sabiam que a pessoa tinha AIDS. Então todo mundo sabia quem tinha AIDS só de ver o rosto emagrecido da pessoa. E para tratar isso, eles começaram a usar essa substância nesses pacientes. Começaram a usar. E viu que dava o resultado agradável e melhorava isso. Né? Eles entenderam que o acrílico, né, por ser uma substância meio assim inerte, tudo, ia dar menos reação nesses pacientes que estavam com a imunidade mais baixa. Só que não teve estudos antes disso, em termos de eficácia, segurança, assim como um produto novo quer entrar no mercado para tal utilização, não seguiu esse protocolo na época. Ele foi feito, começou a usar os pacientes, a Anvisa foi lá e autorizou isso aí. Então já começou a usar, mas aí teve problema, já começou a ter problema no começo já.
né? E aí, ao mesmo tempo que começou a usar nesses pacientes, começaram a usar ele como preenchedor na estética. Né? Começaram a usar, se preenche o HIV, vai preencher o pessoal também, e começou a usar em todo mundo. O primeiro caso que eu vi de literatura de complicação do PMMA foi numa revista do pessoal da Otorrino, de um caso lá do Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de uma senhora que preencheu o rosto com PMMA, ela teve uma necrose extensa, que pegou desde o lábio aqui, pessoal, até o nariz todo, essas necroses extensas com esse produto. E desde então começaram a ter vários outros problemas com o PMMA, em termos de necrose, infecção, rejeição e tudo isso. Mas o pessoal começou a usar muito na face, né? E a parte corporal, começou a usar alguns pacientes da HIV, tudo, mas começou a usar corporal na estética também. Então essa foi meio que uma história que começou isso aí. E aí ele começou a ser usado para estética, sem esse respaldo científico, até hoje não tem essas pesquisas. Como que funciona essa parte? Olha, hoje eu estava numa audiência pública, que a gente vai até comentar sobre isso depois, e o advogado que defende a empresa, que trabalha para a empresa, foi lá falar bem do produto. E ele citou um trabalho de alguma pessoa que já tinha aplicado, acho que em 2.000, 3.000 pessoas, preenchimento de glúteo, e não sei se colocou que tinha raríssimos casos, não teve nenhum caso de complicação, né? E assim, a gente sabe, né, que existe conflito de interesses muito grande, né? E essa publicação, né, é uma publicação, foi numa revista que paga para publicar, né? Você paga $4.500 e eles publicam o teu trabalho. Então, olha que complicado isso daí, né? Então, assim, mas são poucos os trabalhos mostrando, em termos de segurança e eficácia, e que, assim, o autor não tenha conflito de interesse. A maioria dos casos, eles têm conflito de interesse. São pessoas que realmente eles aplicam o produto, ganham a vida com aquilo, e eles publicam coisas totalmente com viés. Aí começou a ter os problemas, e médicos que não aplicavam o produto começou a publicar aquilo. Ele não tinha conflito de interesse, porque ele não usava o produto e nem ganhava a vida com aquilo. Então começou a ter cada vez mais casos. Então desde lá da 2010 para frente, a gente já começou a ver na plástica várias complicações disso, né? E aumentou cada vez mais. E diante desse cenário, como que o senhor enxerga o crescimento desse procedimento, né, com o PMMA hoje em dia no Brasil? Olha, é extremamente alarmante a situação. Como a gente já pôde conversar aqui, existe uma armadilha para pegar essas pessoas, né, pessoal? Eu estava comentando aqui. O que acontece? Então, vou pedir para vocês fazer o seguinte: coloca no Google aí, PMMA. Vocês vão colocar no Google e vão lá clicar nas imagens. Vocês vão ver que só tem foto de complicação, foto grave, de necrose, só tem coisa ruim ali quando você coloca PMMA. E o que aconteceu? Os médicos que usam esses produtos sacaram isso e começaram a enganar as pessoas, não colocando mais essa palavra no texto delas. E nem fala para os pacientes que estão fazendo PMMA. Então eles enganam as pessoas, sacanagem, por maldade, propaganda enganosa, e eles pegam e colocam outras palavras. Por exemplo, harmonização glútea definitiva, bioplastia definitiva, bioplastia glútea, e só bota foto maravilhosa, aqueles bumbum que brilham assim, né? Todo redondinho, então a pessoa vai ver, eu quero isso. E lá no post só fala coisa boa, né? Então eu falo que a armadilha está muito grande. Junto com isso a gente tem a quantidade de médicos, que a gente já conversou aqui. Então a quantidade de médicos que a gente tem fazendo esse procedimento aumentou muito, porque eles veem isso como um curso rápido, faz um curso final de semana, faz isso no consultório, fala para o paciente, aqui não tem risco nenhum, a cirurgia que é perigosa, a lipo que mata, e falam dessa forma, né? A prótese de glúteo é ruim, é feio, e na verdade a gente sabe que estatisticamente são métodos mais seguros, mas pela quantidade a gente tem complicação em todo o procedimento médico. Só que o volume que eles estão aplicando a esses pacientes é um volume que nunca foi autorizado a ser feito. É um procedimento estético que nunca teve liberação, que fique bem claro para quem está escutando aqui, o PMMA nunca foi liberado para fins estéticos. A pessoa está bem, saudável, quer ficar melhor, e para isso nunca foi liberado.
Então foi liberado no começo para o HIV, para o paciente que tinha uma poliomielite, que tinha uma atrofia da perna, ia lá fazer um preenchimento, mas eles fizeram lá no começo e abandonaram logo. Hoje em dia não usa mais para essa parte reparadora, nem para o HIV. Como eu falei para vocês da medicação lá atrás, hoje em dia não usa mais esse remédio. O paciente HIV não tem mais essa atrofia. Então não tem mais por que usar o produto. Acabou as indicações. E o produto hoje em dia só está sendo usado para fins estéticos, né? O que nunca foi liberado. Olha que complicado. E como que fica a segurança dos pacientes? Zero. Em frente a isso, né? Porque muitas vezes, como o senhor comentou, os médicos, eles não falam, eles escondem, né? Às vezes a mídia ali manipula e não coloca o que tem realmente no procedimento. Como tem algum respaldo para os pacientes que às vezes passam por procedimento que tem o PMMA e descobrem depois? Como que fica essas pessoas? Esse é o grande problema também. Por quê? O paciente descobre depois de algum tempo, quando tem uma complicação. E a complicação, e essas complicações são extremamente graves, porque raros médicos operam essa cirurgia, que para tirar você mutila muito o paciente. O SUS não tem centro especializado para isso. Aqui em Goiás, no Hospital das Clínicas, a gente tem um serviço de cirurgia plástica, que eu faço parte lá da equipe, de forma voluntária, pessoal. Pra gente falar de conflito de interesse, tá? Eu não ganho nada lá. Eu faço a cirurgia, assim como eu faço no meu consultório privado, eu faço lá no Hospital das Clínicas. Mas esses pacientes não chegam até a gente, né? Eles não chegam lá. Então eles ficam, eu falo assim, eles estão apodrecendo com o produto, não conseguem retirar, pelo convênio não vão conseguir fazer, particular é muito caro para a maioria deles, a grande maioria, então eles não têm respaldo nenhum. Então o governo, né, a saúde pública, que teria a obrigação de cuidar desses pacientes, eles não têm condições de cuidar desses pacientes. E a Anvisa finge demência, né, ela finge que não aconteceu nada, mesmo entregando o documento na mão dela, e ela continua liberando o produto de qualquer forma, né? Então, assim, a população está sendo lesada pelo próprio governo, não tem condições de tratar essas pessoas no SUS, não existe tratamento para elas, porque é uma coisa extremamente, assim, complexa a cirurgia, com alto grau de complicações a cirurgia. Então as pessoas estão totalmente desamparadas. E de uns tempos para cá, que as pessoas nem sabem que fizeram o PMMA, porque o médico esconde que fez o PMMA, ela descobre depois de um tempo, quando faz o ultrassom dermatológico, que mostra, isso aqui é PMMA. Ela fala, mas como? O médico falou que era um bioestimulador de colágeno, né? Isso é o grande problema que a gente está tendo também aí. E como que o Conselho Federal de Medicina tem lidado com essas questões? O senhor comentou que teve uma audiência pública hoje, terça-feira. Como tem sido falar sobre esse assunto e o que vocês têm discutido, debatido sobre? Certo, Rizzi. Então, pessoal, o Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aliás, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi a primeira entidade representativa de classe que fez uma nota pública solicitando o banimento do produto, antes do CFM. E com isso estimulou o CFM, que a gente foi fazer estudos, estudos científicos, trabalho, pegou declarações dessas entidades, e a gente levou esse documento até a Anvisa, né? Então, assim, o CFM realmente está decepcionado com a Anvisa, isso é fato, porque não deu nenhum retorno até hoje. Eu, pessoalmente, né, não estou falando do CFM, eu, Marcelo Prado, acho que já deveria ser, os responsáveis da Anvisa, tem que ser chamados do ponto de vista jurídico para responder essas lesões, que isso é uma omissão. Porque a partir do momento que o órgão máximo do país, que representa a classe médica, que tem a função primordial de proteger a população, leva um documento e fala, esse produto está lesando e está matando a população, a Anvisa finge demência, a Anvisa não dá nem resposta para a gente, então nós temos quase 6 meses da população sendo aplicado o produto. Né? Eu falo que isso aí, o certo são os responsáveis responderem criminalmente por tudo isso. Porque é fato, a literatura mostra isso. Eu pego isso no meu consultório, isso é um absurdo um negócio desse. Então a gente está passando por esse impasse extremamente desagradável. E como foi a audiência hoje? Ah, ótimo, Isa. Então, a audiência foi fantástica, né? Por meio de uma iniciativa do vereador Dr. Gustavo, que é o representante da área da saúde dentro da Câmara Municipal. Ele está elaborando uma lei municipal
para melhorar a fiscalização em cima do PMMA. Então, o que ele chamou? Eu ajudei ele nesse projeto, ele me chamou, a gente levou vítimas do PMMA para falar também, né? Foi também o presidente regional da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O CREMEGO, infelizmente, não mandou representante, mesmo eu pedindo para eles irem, então eles deixaram esse assunto aí de lado. A audiência foi muito interessante. E também chamou um representante da indústria, que ficou sabendo dessa lei, e foi o advogado da empresa daqui de Anápolis, que são 2 empresas no Brasil que produzem, e aqui em Anápolis a gente tem uma empresa que produz PMMA. E o advogado foi lá defender o ponto de vista deles, fazer o trabalho dele, claro. E assim, eu expus todos esses problemas dessa audiência, mostrei fotos da cirurgia dos pacientes, mostrei fotos dos pedaços, né, eu falo pedaço de gente sendo retirado. Então você trata o paciente como um câncer, mesmo sem ter um câncer, né? E o problema mais grave que nós estamos tendo hoje, que foi descoberto de uns 5 anos para cá na literatura, posso até falar mais, uns 7 anos mais ou menos, começou a perceber que esses pacientes que têm um preenchimento volumétrico maior, de 100, 200, 300, 400 ml em cada glúteo, esse PMMA, que é acrílico, que eles falam que estimula o colágeno, não é que fala colágeno, é só coisa linda, né? Colágeno. Na verdade, ele gera uma calcificação de corpo estranho. Então ele gera uma reação inflamatória, granulomatosa, e essa calcificação, uma bola mesmo, parece um negócio muito duro. Isso eleva o cálcio do sangue, né? Uma hipercalcemia. Então essa hipercalcemia vai dar uma hipercalciúria, ou seja, na urina também vai estar elevado, né, o cálcio, e isso gera o quê? A formação de cálculo renal. Então a pessoa às vezes está lá na emergência, a moça nova, com o bumbum desse tamanho, lindo, chega na emergência com cólica renal. Aí o médico lá da emergência vai tratar a cólica renal, vai mandar para o urologista, e às vezes o colega urologista nem sonha, porque é um problema novo isso daí. Então o problema dela às vezes está lá no glúteo, e não vai resolver, ela vai ficar produzindo isso aí. A cólica renal é o menor problema que ela pode ter, porque esse cálcio elevado, ele deposita ali dentro também do rim, e está fazendo os rins pararem de funcionar. Então a pessoa está tendo que fazer diálise, às vezes, por problema do PMMA. Então o paciente está evoluindo para diálise, tem paciente já transplantado, e tem paciente em óbito. Né? E eu mostrei tudo isso lá na audiência pública, mostrei todo esse histórico, mostrei quando começou, do mesmo jeito que eu comentei aqui, mostrei todos esses fatos. Aí depois foram os pacientes falar. Então, assim, às vezes fica um pouco difícil, né, em termos lá da Câmara dos Vereadores, emitir um documento para proibir junto isso aí. Que eles vão alegar que não é competência deles, tudo, eu até entendo a parte deles, mas se eles conseguirem, pelo menos, melhorar a fiscalização da vigilância sanitária municipal e proibir que os médicos façam para fins estéticos, esses problemas vão ser encerrados dentro da cidade de Goiânia. E que isso sirva para todas as cidades do país. Tá, que isso repercuta para todas as cidades do país, porque isso vai salvar vidas, né? Se a vigilância for atrás, né, começar a fazer campanha também, mostrar à população os danos desse produto, né, eu acredito assim, nós vamos salvar milhares de pessoas, sem contar que a diálise no paciente renal é um problema muito grave, porque a gente quase não tem lugares para fazer diálise. No sistema público, então, não dá conta. Então vai chegar aí, vamos supor, centena, né, milhares de pacientes com esses preenchimentos, que o pessoal faz muito isso aí no Brasil inteiro, e o sistema do SUS não vai dar conta de pegar mais esses pacientes. Aí que eu falo, que é outra prevaricação da Anvisa e não tomar uma atitude em relação a isso. Né? Eu falo que os responsáveis tinham que ser processados em relação a isso. Tá errado. O CFM tem mostrado, né, assim, o trabalho que vocês têm feito para proibir esse uso, porque, gente, que absurdo esses casos, assim. Demais. É de ficar espantado mesmo. Uma dúvida que eu fiquei aqui, a gente até comentou no episódio passado sobre os não médicos, né? Eles também realizam esses procedimentos? Como que funciona? Porque, assim, os médicos realizam, a gente sabe disso, né, já é fato, e infelizmente às vezes escondem que estão usando o PMMA, mas e os não médicos, eles também usam? Como que fica essa questão? Virou uma
uma palhaçada isso. Todo mundo faz isso aí, até que não é nem da área da saúde está fazendo esse produto. Hoje, lá na audiência, o advogado da empresa, né, advogando para a empresa, falou que um dos grandes problemas são profissionais não habilitados fazendo isso aí, que não tem o treinamento. Aí eu até comentei depois, né, meu jeito todo educado, eu falei, se fosse um macaco preenchendo com PMMA, ia ter o mesmo problema. Por quê? Porque ele não é técnico dependente. Ele depende só do produto dentro do corpo da pessoa. Então, se o macaco pega a seringa e coloca para dentro do corpo, o paciente vai ter problema. Então, o problema não é o não médico, isso e aquilo, é o produto. A gente nem bateu nessa tecla. Até o ano passado, a Anvisa colocava que era um produto de uso restrito médico. Só que aí, lá em dezembro do ano passado, a Anvisa foi lá e colocou que os dentistas podem fazer também. Ou seja, é um produto que não é para ninguém usar, né, e abriu ainda para os dentistas. Nessa audiência pública de hoje, foi uma representante da odontologia da OAB e do Conselho Regional de Odontologia. E ela foi muito enfática em falar que o Conselho Regional de Odontologia, né, aqui de Goiás, é totalmente contra o uso desse produto também. Então, ou seja, por que a Anvisa colocou isso aí lá, né? Aí que ficam os questionamentos, né? Que é o que eu falo para o Ministério Público, né, investigar isso aí. Então, o CFM tem trabalhado nessa conscientização, né? Aqui em Goiânia nós temos visto na Câmara Municipal o vereador tentando trazer um projeto de lei Exatamente. sobre. E o que mais que os órgãos devem fazer, né? Para, não sei, chamar a atenção do Ministério Público, da Anvisa, para realmente mostrar para a população o perigo do PMMA, né? Usado para fins estéticos. Isa, então, eu acho que eu não consigo ver mais nada que a gente pode fazer, porque eu falo, o órgão máximo do país, que cuida da segurança da saúde da população, ela chega num órgão, né, que lá não tem médicos, são raros médicos que trabalham lá dentro. Muitas pessoas são técnicas lá dentro, você tem engenheiro, você tem advogado, né, não escuta alguém que é da área, né, fala, as pessoas estão morrendo, olha aqui a foto das pessoas mutiladas, insuficiência renal, trabalho isso, aquilo, e não fazem nada. É isso que eu falo, as pessoas têm que começar a processar quem fez isso aí, né, tem que processar todos os envolvidos que de certa forma mantém o uso do produto. Eu acho que só dessa forma que a gente vai conseguir, eu não consigo ver outra solução, não consigo ver. Essas são as medidas que o paciente tem que tomar, né? Então, ao saber que foi submetido ao uso do PMMA. Tem que incluir todos os responsáveis no processo, todos serem chamados e pedir para explicar. Né? Isso aí tá errado. E tem algum caminho para buscar orientação, possíveis reparações? Essa questão que o senhor comentou agorinha, né? Que não tem hospitais, não tem o que fazer. Não tem médico para fazer isso, porque isso não tem um capítulo do livro ensinando para tirar PMMA. Não tem uma técnica cirúrgica para tirar isso aí. Existe até alguns estudos bacana, tudo, mas e nenhum médico quer botar a mão nesse paciente, porque você não consegue enxergar o produto. Na hora que você abre o paciente para retirar, você não consegue ver o produto. Não é uma bolinha azul no meio de um monte de coisa amarela, que é a gordura. Não existe isso. Ele é da mesma cor do tecido, ele mistura com o tecido, você só consegue passar a mão e sentir que tem um lugar bem mais endurecido. Então você vai tirando mais que por tato do que visão direta. Olha que complexo isso aí. Então, você tira músculo, pedaço de músculo do paciente, sai nervo, vaso, gordura, pele. Então você mutila demais esse paciente. E assim, que especialista que eu procuro? Não tem especialista para isso. Os cirurgiões plásticos vêm isso aí e falam, minha filha, né, você fez a maior burrada da sua vida, infelizmente não tem o que fazer. E é o que muita gente fala. Eu ainda opero. Mas se eu ver que está me dando muito mais trabalho do que eu estar realmente ajudando, eu vou parar de operar também. Porque é uma cirurgia com alto grau de complicações, que para retirar o produto já complica bastante. Sangramento, infecção, e aí vai. O senhor, como cirurgião plástico, né, com certeza já se deparou com algum caso assim, de PMMA. E você poderia comentar, exemplificar assim, um caso mais extremo que o senhor chegou a acompanhar? Então, olha assim, eu praticamente estou pegando caso de PMMA quase toda semana no meu consultório. Tá? É muito triste, eu já opero esses pacientes na minha clínica há algum tempo e tenho visto cada vez mais. Um dos motivos do pessoal usar o PMMA como preenchedor
é que ele é bem mais barato que o ácido hialurônico. Né? Então isso explica muito a utilização assim, em grandes volumes, tudo. Então o pessoal usa muito isso. Então essa é uma desculpa. Aí o profissional muitas vezes fala às vezes para o paciente que vai fazer ácido hialurônico e coloca o PMMA no paciente. Olha que complicado. E tem os mais bandidos ainda, que eles falam que vão colocar o PMMA e colocam silicone industrial no paciente. O silicone industrial vende lá na mutirão lá embaixo, lá, né, naqueles galão, e a pessoa pega na seringa e injeta isso, né, bota lá no frasquinho bonitinho e injeta no corpo do paciente. Né? Então, assim, teve até uma moça aí que foi presa esses tempos atrás, aí, né, ficou presa 2 vezes, voltou. Eu tô com casos de pacientes que foi colocado PMMA e silicone nos pacientes. Então, assim, e nunca falaram que ia ser PMMA e muito menos o silicone, porque o silicone não pode ser usado para isso, não é para esse fim. Então, olha que difícil, né, a situação, né? E o controle, sempre é isso que eu falo, só vai conseguir controlar isso aí por meio do bolso, né, dos responsáveis, ou cadeia. Né? Eu não vejo outra possibilidade. Bem, teve um rapaz há uns anos atrás que todo mundo vai lembrar, que chamava Dr. Bumbum. Né? Esse rapaz foi até preso, acho que ele chamava Denis, saiu na imprensa toda aí, era médico, ele até perdeu o CRM dele, né? Me falaram que ele foi fazer odonto depois ainda, e morreu uma paciente dele na época, tudo, aí prenderam depois, que ele fazia na casa dele, e eu tive uma paciente, né, que foi o primeiro caso que eu peguei, e essa paciente, ela teve foi fazer com ele e falou para ela que ia fazer o PMMA. Né? Então isso aí foi muitos anos atrás. E por minha surpresa, na época eu não fazia ultrassom dermatológico nem nada, escutava o paciente, achava que era aquilo lá mesmo. Era tudo silicone industrial. Né? Pode ter misturado um pouco do PMMA ali e tudo, mas a gente, né, na fibrose e tal, mas como a gente não tinha exames para detectar, mas a maioria do produto tinha silicone industrial junto. Então, hoje a gente consegue detectar isso antes da cirurgia. Né? O ultrassom dermatológico consegue ver, consegue falar assim, ó, isso é silicone, isso é PMMA, isso é ácido hialurônico. Eles conseguem identificar muito bem antes ali. E na época a gente não tinha. Então foi uma surpresa muito assim, complexa. O paciente pagou um produto que já é mais barato que o ácido hialurônico e ele usou uma mais barata para economizar e ganhar mais dinheiro. É complicado. Tem algumas diretrizes técnicas, algo que permite o PMMA ou não que permite, mas que não fique tão invasivo em procedimentos menores, como preenchimento labial, procedimentos estéticos menores. Tá. Nunca foi liberado para procedimento estético. Vamos partir desse ponto. Uhum. Como eu falei, ele foi permitido primeiramente para o paciente HIV. Aí eles pegaram o gancho e colocaram os pacientes que tinham atrofias musculares do corpo, uma parte mais afundada, né, defeitos ósseos, então eles preenchiam esses lugares. Na época tinha essa liberação, e até hoje eles colocam esses casos que não tem mais nenhuma indicação para isso. Hoje a gente pode usar gordura, por exemplo, para preencher esses defeitos no paciente, que é muito mais seguro para você fazer, é do próprio paciente, né? E teoricamente o produto tem custo zero porque faz o paciente, só que você tem que fazer isso no ambiente cirúrgico, fazer com cirurgião plástico, né? Gera custos para isso, mas hoje não tem nenhuma indicação que justifique o uso do PMMA em gel, injetável, não existe nenhuma indicação. Foi isso que a gente falou para a Anvisa, e é isso que eles estão fingindo demência e não fazem nada, e a população está morrendo. Dr. Marcelo, qual o recado que o senhor deixa, então, para os profissionais que fazem o uso do PMMA em procedimentos estéticos? Olha, a você, colega, que usa o PMMA, esconde do paciente que usa o PMMA, eu queria mandar uma mensagem muito carinhosa. Criem vergonha na cara e parem de usar esse produto que está matando a população. Acho que é isso, um carinho para eles. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Goiás no CFM, trazendo um tema que exige atenção, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso com a ética médica e a segurança dos pacientes, né? Dr. Marcelo, muito obrigada por mais uma verdadeira aula de medicina que nós tivemos aqui. Isa, mais uma vez, obrigado pelo convite. Né? Realmente é um assunto muito sério. E você que usa, fique esperta, a polícia vai bater aí.
E para você que nos acompanhou até aqui, nos acompanhe também no nosso Instagram, @GoiásnoCFM. E até o próximo episódio.